Bom, nesse exemplo 47, antes vamos retornar ao que a gente viu no exemplo 46, né? No exemplo 46, nesse estudo de Python, nós vimos o uso de metaclasses para contar as chamadas das funções dentro de uma classe, né? Count function calls. E agora nesse exemplo 47, a gente vai ver classes abstratas. O que são classes abstratas? Então, classes abstratas são classes que contêm um ou mais métodos abstratos. O que são métodos abstratos? Métodos abstratos. São métodos declarados, mas que não contêm implementação. E classes abstratas não podem ser instanciadas porque elas requerem subclasses para fornecer a implementação a esses métodos que são abstratos. Então imagine aí uma classe cheia de método que não tem nada dentro do método. Então ela não pode criar um objeto porque ela precisa que esses métodos contenham alguma coisa e os métodos que vão conter alguma coisa só vão ser de subclasses e não dessas classes. Por isso que elas são abstratas. Subclasses de uma classe abstrata não necessariamente precisam implementar esses métodos abstratos da classe Py. Ok? Então, um exemplo aqui só para ter uma ideia, na verdade, né? Você define aqui uma classe abstrata e defina faça alguma coisa. E não tem método nenhum aqui nessa classe abstrata. E a classe B é uma classe que herda, né, ela é uma subclasse em que herda uma classe abstrata, da classe Py é a classe abstrata, e aí você tem alguma coisa aqui, e nesse caso não é preciso implementar nada na classe B também, embora ela seja uma subclasse da classe abstrata. Agora, nesse caso aqui, nós temos um exemplo, não são classes abstratas, é apenas um caso de herança, mas seja A uma instância dessa classe abstrata e B uma instância, um objeto da classe B que herda os métodos, no caso aqui, da classe abstrata. Como esse caso é um caso de herança, a gente pode fazer isso. Como a gente não tem nada implementado, a gente pode fazer essa instanciação, criação de objetos a partir dessas classes. Agora nós temos um módulo que chama ABC, Abstract Based Classes, que provê a estrutura para a implementação de classes abstratas. Então esse aqui é um caso de herança, mas entendeu a ideia aí do que seria a classe abstrata, né? Vamos entender esse classe abstrata. Então nós temos from ABC, que é o módulo ABC, import ABC, que são Abstract Based Class, e o método Abstract Method. E aí nós temos agora uma definição de classe abstrata. Nós criamos uma classe que chama exemplo de classe abstrata, que herda a classe abstrata ABC. Definimos a inicialização do método dessa classe, init self value, recebe o valor que for passado e inicializa da superclasse, a classe abstrata, o método de inicialização. E aí nós temos um método abstrato que decora uma função faça alguma coisa, e aí dessa funcionalidade do método abstrato aqui, que vem do módulo ABC, e define faça alguma coisa, no caso aqui não faz nada. Então aqui nós estamos criando um exemplo de classe abstrata. Definindo uma subclasse, usando a classe abstrata já definida, nós não temos que implementar o método faça alguma coisa, no caso da definição de classe, porque o método ele é decorado com o método abstrato pelo Abstract Method. Uma classe derivada de uma classe abstrata não pode ser instanciada. Veja isso aqui. A não ser que todos os seus métodos, como faça alguma coisa, sejam sobrescritos. Então a gente precisa sobrescrever um método existente para que ele possa instanciar um objeto a partir daquela classe. Então a classe abstrata provê uma estrutura.
ok? Então nós vamos criar uma classe aqui, adicione 35, criamos uma classe que chama adicione 35, que é uma subclasse da superclasse exemplo classe abstrata. E aí nós estamos sobrescrevendo, né, um método faça alguma coisa, que foi decorado aqui, né, e na verdade ele vai retornar o valor self.value mais 35. Então essa aqui é a classe adicione 35. Vamos criar uma outra classe que chama multiplique 35, que também herda as funcionalidades da classe abstrata, que chama exemplo classe abstrata, que provê a estrutura, e precisamos sobrescrever também o método faça alguma coisa, no caso a classe multiplique 35, o método faça alguma coisa e retorne self.value vezes 35. E aí, assim, a gente pode instanciar objetos dessas classes. X é um objeto, é uma instância da classe adicione 35 que recebe como argumento 10. E aí ele vai receber o self como argumento 10 e ele vai retornar o valor 10 mais 35. E o y é um objeto que é uma instância da classe multiplique 35 que herda as funcionalidades da classe abstrata, mas como ela sobrescreveu a função faça alguma coisa, e ela vai receber como argumento 10, ele 10 vezes 35. Ok. Aqui ele faz a conta, só que como ele não imprime nada dentro da classe, aqui eu peço que seja impresso, na verdade, né, o objeto x ponto faça alguma coisa, que ele é uma instância do adicione 35, e o objeto y ponto faça alguma coisa, que é uma instância do multiplique 35. Aí ele imprime os resultados 45, que é 35 mais 10, e 350, que é 35 vezes 10. Ok. Um método abstrato pode ter implementação na classe abstrata. Mesmo assim, as subclasses terão que sobrescrever essa implementação do método abstrato. O método abstrato pode ser invocado com o mecanismo super, como herança normal. Então, vamos ver esse exemplo da implementação de um método abstrato e a subscrição, sobrescrever, vamos dizer assim, esse método da classe abstrata. Então, vamos importar do módulo ABC as funções, a classe ABC e o método abstrato, abstract method. Nós temos a criação da classe exemplo de classe abstrata, que tem como argumento a classe superclasse abstrata ABC. E aí ele decora como abstract method faça alguma coisa, e esse faça alguma coisa tem um print, alguma implementação. E agora eu crio uma outra subclasse, outra subclasse, que é baseado na classe abstrata, né? Exemplo da classe abstrata, que é uma classe que precisa reescrever esse método faça alguma coisa, e nesse ao subscrever, né, essa função ele vai chamar o método superior faça alguma coisa da classe superior, super.faça alguma coisa, e depois ele vai imprimir algo a mais da outra subclasse. E aí eu crio uma instância x, um objeto dessa outra subclasse que foi instanciada, que vem na verdade herdada dessa classe abstrata e implementada, e peço para o x implementar o método faça alguma coisa. Ao pedir que ele faça alguma coisa, ele vai chamar o método superior da classe abstrata, que implementou o método, alguma implementação, e depois ele vai implementar seu próprio código, algo a mais das outras subclasses. É isto aí.